Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Não esqueçam de se inscrever no canal e de clicar o seu joinha. Hoje, vamos encontrar Jesus no caminho para Jerusalém. Ele entra em Betânia, 3 quilômetros antes da cidade, e vai à casa de seus grandes amigos, Lázaro, Marta e Maria. A passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, é a seguinte. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã, por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, aparecem tanto neste Evangelho de Lucas como no de João, quando Jesus ressuscita Lázaro. O evangelista João afirma que Jesus amava essa família. Eram muito próximos. Jesus fazia refeições na casa deles. O diálogo de Marta com Jesus mostra um tom familiar, de confiança, e serve para mostrar a amizade do Senhor com os 3 irmãos. Marta parece ser a dona da casa e recebe Jesus. Afinal, diz o versículo 38 que ela o recebeu em sua casa. A hospitalidade era muito importante naquela época, como ainda é hoje em determinadas sociedades e culturas. Marta, portanto, está pondo este valor em prática. Aliás, receber bem incluía uma boa refeição. Daí porque ela foca nisto quando Jesus chega. E é nisto que Marta está ocupada. Maria, ao contrário, não a está ajudando, mas sentada aos pés de Jesus, ouvindo-o, como que fiel ao salmo que diz assim: Descansai e vede que eu sou o Senhor. É o Salmo 46, verso 11. Isso leva a Marta a reprovar Maria e a perguntar a Jesus se ele não se importava que Maria não a estivesse ajudando. Dize para ela me auxiliar, reclama Marta. Então, ouvimos um dos famosos ensinamentos de Jesus. Marta, tu estás ansiosa por muitas coisas e só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Muitas vezes, desde os primeiros tempos da igreja, essas 2 irmãs foram consideradas símbolos de 2 aspectos da vida espiritual: a atividade, a ação e a contemplação. Procuremos então compreender a passagem. Lucas conta que Marta estava distraída, muito preocupada com a lida da casa, tanto que Jesus lhe aponta que está ansiosa e perturbada com muitas coisas. Isso mostra a ênfase de Jesus nessa dispersão de Marta, em razão do trabalho que está fazendo. Nós sabemos o que faz a pessoa distraída. Por exemplo, quando alguém está absorvido com um smartphone, a pessoa como que sai do presente e imerge no celular. Também acontece com a televisão. Dizemos que essa pessoa está distraída. Há até uma expressão para isso: o poder das telas. Pois bem, Jesus afirma que Marta está ansiosa, irritada, dispersa. Também para os discípulos, como relata Lucas no capítulo 12, versículo 22, Jesus advertiu: Digo-vos, não se preocupem com suas vidas, com o que vão comer, o que vão vestir. Busquem primeiro o reino de Deus e tudo lhe será dado em acréscimo.
A resposta de Jesus, portanto, quer corrigir duas coisas em Marta: a sua dispersão e a sua ansiedade sobre coisas deste mundo. É isso que Jesus está reprovando. Marta se consumia, enquanto Maria se alimentava de Jesus. Marta fazia muitas coisas, enquanto Maria atendia a uma coisa apenas. Pois diz Lucas que Maria senta aos pés de Jesus. Essa expressão, no judaísmo, era a da postura do discípulo em relação ao seu mestre. Vemos como exemplo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Paulo fala de sua vida antes da conversão e diz assim: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, tendo vivido em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, educado estritamente de acordo com a lei de nossos pais. Ou seja, Paulo está contando que era discípulo de Gamaliel, um dos mais famosos rabinos do século I, e diz que estava sentado aos pés de Gamaliel. Também temos uma passagem que lembra essa de Lucas, em relação a Marta e Maria, no Antigo Testamento. Trata-se do livro do Gênesis, capítulo 18, versos 1 a 10. Abraão está à porta de sua tenda, levanta os olhos e vê 3 homens à sua frente. Corre até eles, prostra-se e diz: Meu senhor, se achei graça aos vossos olhos, não sigais adiante. Mandarei trazer água para lavar os pés, pão e leite, e matarei um novilho gordo. Feito isso, Abraão sentou-se aos pés dos 3 homens para ouvi-los. É o que diz a Escritura. Portanto, repitamos, Jesus não repreende a hospitalidade, uma atitude que é digna de elogios, mas aponta o que é ainda melhor: ouvir os ensinamentos dele. E isso nunca poderá ser retirado a ninguém. Estar com ele, ouvi-lo e aprender com ele é a melhor parte. Poderíamos fazer uma comparação, embora sem proporção com a da nossa narrativa, com uma torta. Toda torta é saborosa, mas aquela fatia sobre a qual está um morango ou um brigadeiro é a mais visada, por ser a melhor porção. De fato, o serviço, a hospitalidade, assim como o discipulado, eram 2 virtudes fundamentais naquela época. O serviço é importante, mas o discipulado, Jesus diz que é como aquela fatia da torta. Orígenes, no século III, nas suas homilias sobre o Evangelho de Lucas, interpretou essa passagem referindo que o mistério do amor compreende a vida ativa e a vida contemplativa. Não há ação sem contemplação, ou contemplação que não conduza à ação. Extrair o sentido alegórico da Escritura era um modo muito frequente de interpretá-la. Marta, então, lembra que todo cristão é chamado a servir, ao amor ao próximo. Maria lembra que a contemplação é uma atitude focada em Deus, na meditação dos seus mistérios e verdades. Ambas se completam. Quem reflete e aprende com Deus, quem percebe e experimenta como é amado por Deus, ama o próximo como a si mesmo. E o sentido espiritual dessa lição é muito importante para todo cristão, pois todos são chamados a se santificar. O leigo, no meio do mundo, conforme o temperamento que tenha, poderá pender mais para a atitude de Marta ou a de Maria. O certo, contudo, é que não devemos menosprezar nenhuma das atitudes. Não devemos esquecer que as obrigações do cotidiano são importantes, nem que precisamos estar com Deus um tempo exclusivo. O serviço não pode ser uma desculpa para não rezar, não meditar, não contemplar, não estar com Deus. Até mesmo o serviço prestado à igreja não pode substituir o estar junto de Deus. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem: eu gostaria muito de rezar, mas não tenho tempo, sou muito ocupado. São pessoas cujo agir está afastando de Deus, distraindo-as,
como ocorria com Marta. Às vezes, vemos outros que até estão rezando, mas ao mesmo tempo pensam em tudo o que tem de fazer, nas contas a pagar, nos filhos, em vez de se concentrarem em aproveitar aquele momento de intimidade com Deus, de conversar com Ele e ouvi-lo. Essas coisas são coisas legítimas, mas não devemos deixá-las nos distrair assim. A nossa ação deve ser animada pelo amor a Jesus. Essa será a fonte da força necessária para servir, para cumprir o que o nosso estado de vida nos pede e as nossas obrigações para com a sociedade em que vivemos. Podemos olhar também, na vida da Igreja, para as ordens religiosas, à semelhança de Marta e Maria. Há as ordens contemplativas, como a dos Carmelitas, de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que se dedicam à oração e contemplação, mas também se empenham em amar o próximo, dentro das próprias comunidades e entre os que estão em seus arredores. E há outras ordens, como a dos jesuítas ou os dominicanos, que são missionários, pregadores, estão no mundo proclamando o Evangelho, embora também tenham os momentos de meditação e contemplação. Ainda os sacerdotes precisam seguir os mesmos princípios. Os padres têm um número considerável de obrigações, centenas de famílias a atender e de quem cuidar, e sofrem a tentação de não rezarem, não meditarem diariamente. Às vezes, agirem como funcionários e não missionários enviados por Deus para pastorear o povo que é de Deus. Aliás, quanto mais ocupados somos, mais devemos separar um tempo para a contemplação diária, para nos fortalecermos e tudo fazer sem angústias, com amor. Uma vida ativa que se esqueça da união com Deus acaba estéril. Porém, uma suposta vida de oração que prescinda da preocupação apostólica e da santificação das realidades do mundo também não vai agradar a Deus. É preciso o esforço para conseguir a unidade de vida. A respeito desse trecho de Lucas, São Cirilo de Alexandria explicava que a repreensão de Jesus foi direcionada a cada pessoa em todos os tempos. E especialmente a nós, vamos dizer, nos dias de hoje, quando o ativismo perpassa tudo. Somos workaholics e com isso vivemos tanta ansiedade. Jesus quer que cuidemos de não trabalharmos em vão, além do que é necessário. Cumprir, sim, as nossas responsabilidades, mas também estabelecer um limite, além do qual o excesso nos prejudicará. E não deixar de cultivar a fé, aprender sempre mais a verdade de Deus, a palavra de Deus, viver os sacramentos, que nada mais são do que Jesus agindo invisivelmente em nossa vida. Podemos nos perguntar quanto tempo estamos gastando com o trabalho, com o celular e quanto com o Evangelho, com a oração. Quanto estamos conduzindo a ambos nossa família? Quanto estamos transmitindo aos nossos filhos aquilo em que cremos? A atitude de Maria é a de quem nunca se contenta e quer sempre mais experimentar Deus, encher dele o seu coração. Então poderá se engajar no serviço. Inclusive no Evangelho de João, capítulo 11, Marta demonstra que também conhecia e amava Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, depois da morte do irmão Lázaro, ela o encontrou e disse: "Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus dará a vós tudo o que vós pedirdes a ele." E Jesus responde: "O seu irmão vai ressuscitar." Marta retruca: "Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia." E Jesus afirma: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá." "Acreditas nisso?" "Sim, Senhor", disse ela. "Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo." Vemos que ela aproveitou bem as palavras de Jesus, narradas por Lucas, e passou a servir, mas também a crer e contemplar.
Somos todos convidados a encontrar o Senhor em nossa vida, fazendo de todas as situações meio e ocasião para esse encontro. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Convidamos a conhecer as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para você.